Olá, pessoal. Então, esse é o vídeo número 3 da mensagem dos mentores. Estudo das mensagens dos mentores. Estamos estudando a mensagem de Oikenaz, Auras Encapsuladas. Eu vou tocar, então, um trecho da mensagem. Vêm legiões e legiões de caravanas no mundo espiritual trazer a todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, que vibram nessa faixa vibracional, as mensagens libertadoras, esclarecedoras. Mas, uma vez mais, vinculados à matéria densa, à morada temporária, nos esquecemos e voltamos à nossa rotina comum de não mais pensar e de menos agir. Existiu um tempo em que a humanidade não tinha problema nenhum em viajar de uma cidade para outra. Mas, mentora, hoje também não tem. Mas naquela época era a pé. As transmigrações eram caminhando. Quando muito sofisticadas, ao lombo de um animal. O ser humano movia-se, o ser humano comunicava-se. Mas, mentor, você está atrasado, porque a comunicação hoje, pelas redes telefônicas, são muito mais rápidas e mais ágeis. Imagina que se acontece um terremoto no Japão, aqui no Brasil já se sabe no mesmo instante. Claro que sim, mas também esquecemos que esta mesma tecnologia tem te afastado daqueles que tu amas. Porque é mais fácil do andar de cima mandar a mensagem para a mamãe do que ir até o patamar e dizer: mãe, estou com fome. É mais fácil fechar o porta de nosso quarto para ver o nosso canal favorito do que estar junto de pessoas que estão conversando. Então, criamos ao nosso redor uma energia que precisa ser desfeita, a energia do isolamento. Então é isso, gente. Eu inicia falando que os mentores vêm para trazer mensagens em muitas ondas de conhecimento, mas que além do conhecimento eles esperam a ação. E na opinião do Oikenaz, a humanidade fica em uma prisão mental, no qual esse conhecimento e essa ação, antigamente, apesar das limitações técnicas, eram muito mais efetivas, porque as pessoas se movimentavam, eram obrigadas a conviver e eram obrigadas a se relacionar. E aí, o que vocês estão achando dessa história? Claro que a gente poderia e deveria levar em consideração que na época do nosso querido Oikenaz, as comunidades também eram bem menores e as tecnologias bem mais precárias. Mas isso é só um contraponto ao nosso querido amigo Oikenaz. Mas como convivi com a energia daquele momento, eu entendi o ponto que ele queria nos trazer à reflexão. Cada vez mais nós nos cercamos de conforto. E o conforto, muitas vezes, é o que nós buscamos para justificar o nosso aumento de trabalho, para justificar a nossa ausência, muitas vezes, para justificar o nosso cansaço. Porém, nos momentos que nós temos, por vezes simples, como almoçar junto, tomar café junto, como jantar junto, ou como ter pequenos momentos para estarmos reunidos, mesmo assim nós preferimos o isolamento. Ou seja, nesse sentido, nós sim, como sociedade, a gente tem se afastado um pouco. Claro que agora nós estamos vivendo também um período diferente em função da pandemia, mas antes do processo da pandemia,
que foi quando foi gravado essa palestra, nós já não tínhamos mais muito o hábito do abraço, né? O hábito caloroso de estarmos juntos e muito envolvidos. Nós já preferíamos a frieza, muitas vezes até nos comentários ou nas ausências. Então, a espiritualidade vem através das palavras amigas do Eikenas e nos traz a reflexão do quanto tudo que estamos fazendo tem nos aproximado do propósito, já que sabemos que a nossa família, que aqueles que estão perto de nós, é um propósito imediato, a nossa reencarnação. O quanto temos nos afastado, o quanto tem nos ajudado e o quanto tem sido a ferramenta de escape ou de fuga das nossas tarefas. E aí, se a gente for pensar pelo ponto da tecnologia, né, vamos citar aquilo que a gente já escutou algumas vezes, que temos que usar a tecnologia ao nosso favor e com sabedoria, né? Tudo, né, em excesso faz mal, até água. Se nós tomarmos muita água, a gente vai ter problemas. Então, usar tudo que tem à nossa disposição hoje, né, tudo que a gente tem de conforto, de tecnologia ao nosso alcance, para o bem, né, de uma forma saudável, de uma forma que não traga problemas para a gente, né? E aquilo que o Jordelê estava falando, de nós nos reunirmos com a nossa família, né, para pelo menos termos uma noite num jantar, né, em família, tranquilos, né? É importante. A gente às vezes perde essas coisas simples porque nós preferimos, sei lá, vermos uma série que a gente gosta, ver alguma coisa que chama mais atenção do que a própria família, né? Não querendo ser extremo aqui nesse ponto, né? Mas é que nós elencamos, às vezes, prioridades que não tem tanto sentido quanto a gente pensa, né? E se a gente for parar para uma reflexão mais profunda, a gente vai ver o que realmente importa na nossa vida, né? Aquilo que a gente convive, né? O que a gente vivencia, né? De fato, vamos dizer assim, o que eu sinto quando eu vivencio tais e tais experiências. E aí eu vou conseguir separar. Bom, isso aqui, se eu ficar fazendo isso aqui por muito tempo, vai me prejudicar. Né? Então, colocarmos as mãos nas nossas consciências e verificar realmente o que realmente vai importar no fim das contas. Né? A tecnologia é boa, mas como tudo, não deve ser usada com muita... sempre, né? A gente não pode ficar usando isso o tempo inteiro. Né? E às vezes a gente fica, né? Invariavelmente a gente fica. Eu acho que do ponto de vista psicológico tem uma agravante dessa história da tecnologia, porque é como se fosse mais uma camada de defesa para o nosso ego quando ele entra no mundo virtual, né? Então a gente tem a nossa essência, tem a expressão dessa essência que já é filtrada por uma personalidade, que é como se fosse uma máscara que a gente usa no dia a dia, que é essa mente que filtra o que pode aparecer para as pessoas do que não vai aparecer para as pessoas, né? E aí, quando você vai para um ambiente virtual, você tem uma segunda máscara por frente dessa máscara, né? Que é a que você usa no dia a dia com contato pessoal, que ela é muito direta e ela é muito mais genuína, né? Vamos falar assim, do que essa máscara virtual, que às vezes as pessoas até criam um avatar, criam um fake, criam uma persona que está ali no grupo social. Aí lá no grupo social a pessoa é toda bullying, ela dá um monte de opinião que ela não daria se ela tivesse de frente para alguém, né, no dia a dia. Ela começa a criar comportamentos assim extravagantes, ela começa a fazer mentiras, né, entre aspas, mitos, vamos chamar assim para não falar que é mentiras. Ela começa a fazer mitos para começar a justificar esse comportamento. Então, ela cria mais um isolamento entre o eu verdadeiro dela e a interação com aquela pessoa que está na frente. E como a pessoa do outro lado também faz a mesma coisa, então ali naquele ambiente virtual, na verdade, são como se fossem máscaras se digladiando, né?
não é um relacionamento no qual a gente está tendo uma movimentação de emoções e de sentimentos que tem a possibilidade de tocar o nosso interior e nos transformar. Então, de uma certa maneira, é como se fosse uma perda de tempo ou uma falsa relação. Por isso que, por mais que a pessoa tenha 1 milhão de amigos de Facebook, se na vida real ela não encontra com ninguém, ela só pede tudo no delivery e não tem uma conversa mais profunda sobre o que ela realmente sente, o que ela realmente vive, é como se ela estivesse vivendo a vida desse pastiche que é o eu virtual dela. Como é interessante, né, a relação que a humanidade desenvolve com a tecnologia, né? Ao mesmo tempo que ela liberta, ela aprisiona. Como o Robson estava falando, e a impressão que eu tenho é que somos crianças ainda, que começamos a trabalhar com certa ferramenta, mas ainda não conseguimos encontrar a dosagem correta de utilizar e tudo mais. Eu estava vendo um artigo, estava tentando lembrar de onde que era, mas enfim, era de alguma revista importante de ciência, que acho que todo mundo deve estar careca de saber que o uso exagerado de acessos a dispositivos móveis, enfim, a informação está causando uma onda de ansiedade gigantesca na humanidade, né? Então, e somos nós mesmos que estamos consumindo, isso que é o ponto mais interessante, né? A pessoa não consegue desgrudar do celular. Eu sempre faço a pergunta, pessoal, se você sair de casa hoje e esquecer a carteira, você não volta para pegar, mas com certeza o celular você volta. E isso não existia há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Veja como é que a mudança está sendo muito rápida, né? E a gente ainda não aprendeu, mas do mesmo jeito que isso acaba aprisionando, de certa forma, nós nas telas, também acaba libertando, porque o conhecimento tá sendo difundido e vindo através das telas. Isso aqui não existia. Jamais. Uma palestra de um mentor que alcança 5 mil, 10 mil views, ou quem sabe até muito mais, isso não existia. A informação ficava restrita num único círculo, fechado. As pessoas não tinham acesso à informação. Olha o que ocorreu na pandemia para cá, com as pessoas sendo obrigadas a ficarem em casa, né, e tendo que procurar novas fontes de conteúdo, novas respostas, enfim, tudo mais. Então, não sei se existe a resposta correta para como que a gente consegue lidar com a tecnologia, mas com certeza vai um ponto de equilíbrio, né? O famoso caminho do meio proposto por Buda. Eu acho que a partir desse ponto a gente consegue criar uma rotina e uma dinâmica com a tecnologia que seja benéfica para nós. Eu consigo absorver aquilo que eu preciso, mas ainda consigo me dedicar à minha família, ter o tempo que eu preciso, conseguir contemplar a natureza, né? As pessoas ficam vendo a natureza pelo celular, mas não olham a natureza que está na frente dela. É impressionante isso. A gente vê isso, né? Ou diante de um fenômeno bonito, ao invés de contemplar, as pessoas pegam o celular para ficar tirando foto e filmando, né? E não vê o fenômeno, vê o vídeo, mas não vê o fenômeno. Mas eu acho que faz parte da caminhada e da jornada. E em algum momento isso vai acabar equilibrando. O caminho sempre é o do equilíbrio, não tem outro meio, né? Agora, até nós acharmos o equilíbrio, a gente vai passar por esse processo de turbulência. Que bom que tu trouxe esses dados, essa lembrança desse artigo, Tiago, em relação à ansiedade. Porque a própria espiritualidade nos fala que esse é um dos problemas grandes que nós enfrentamos atualmente, que é a ansiedade, que pode causar outros distúrbios emocionais e psicológicos na sociedade, né? E nós sabemos que hoje talvez a depressão seja uma dos problemas mais graves que enfrentamos, porque muitos de nós ainda acreditamos ser super-heróis, então não buscamos o tratamento adequado, não buscamos o auxílio adequado, porque a gente acha que a gente dá conta, e porque ainda tem muito tabu sobre muitas coisas. E a ansiedade é uma porta de entrada exatamente para esse outro caminho. E
E aí a gente chega uma vez mais nos sábios antigos, né? Siddhartha Gautama realmente nos ensina, uma vez mais, o ponto do equilíbrio. E aí, bem lembrado sobre ansiedade, sobre depressão, porque é justamente o ponto que ele chama a atenção sobre esse comportamento do isolamento social, fazendo essa prisão, né, que Tiago e Fábio comentaram, acaba criando uma energia que fica encapsulada na aura e que a pessoa, por não ter oportunidades de interação, não ter vivências reais que mudem a personalidade dela, ela vai repetindo isso indefinidamente até esse reforço acabar criando uma capa, que é uma defesa por um lado, mas por outro lado também é uma prisão, e que acaba levando ao adoecimento, porque ali dentro a energia está estagnada e a pessoa acaba por se prejudicar até no sentido físico, né? No sentido mental primeiro, às vezes depois até na doença física, que é onde ele vai chegar nas próximas partes da mensagem, que nós vamos estudar a seguir, então sendo dos próximos capítulos, daqui a pouquinho nós chegamos lá. Então tá, gente, até o próximo vídeo, a parte 4 daqui a pouco para vocês.